Tá, agora eu vou acionar o chat GPT para tirar uma dúvida aqui sobre arroz. Eu quero fazer um arroz Drive. com peixe. Gmail às 15 E notificações. daí, como eu tenho Câmera. deficiência visual, Meu dia. Voice Dream Reader. Artis. eu As. vou Chatbot 4.ai. Chatbit. Chaton.ai. Chatbit. chat GPT, Girado. Girado. flash teclado braille, Iniciar uma conversa de voz. iniciar uma conversa de voz. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Joey. Tudo bem? E você? Como posso te ajudar hoje? Então, eu queria fazer um arroz. Eu tenho deficiência visual. Me dá um passo a passo acessível, por favor? Claro, Joey. Vamos começar então. Você tem um recipiente using agents à mão? Tenho sim. Ótimo. Primeiro, coloque uma xícara de arroz no recipiente e lave bem em água corrente até a água ficar mais clara. Isso ajuda a tirar o excesso de amido. Me avise quando terminar essa parte. Considerando que eu tenho deficiência visual, eu não tenho como saber que a água está mais clara ou mais escura. Alguma outra ideia de como eu possa ter essa informação? Botão. Botão. Anexe uma foto ou compartilhe sua tela. Encerrar conversa de Oi, voz. você tá aí? Oi, Joey. Tô aqui. Uma ideia é sentir a textura. Quando você lava o arroz algumas vezes, ele fica menos pegajoso e a água menos turva. Se precisar, pode contar as vezes que lava, normalmente umas 3 vezes. Vamos seguir? Ah, tá. Então eu lavo o arroz umas 3 vezes no recipiente e aí já deu um ponto mais ou menos legal para eu poder continuar o resto, né? Isso mesmo, Joey. Agora escorra bem a água e reserve o arroz. Em Certo. seguida, coloque um pouco de óleo numa panela e aqueça. Me avise quando estiver pronto. Quanto óleo e aquecer por quanto tempo? Basta aquecer por cerca de 1 minuto até o óleo estar quente, mas sem fumegar. Aí você adiciona o arroz e refoga por uns 2 minutos, mexendo sempre. Posso continuar? Mas eu refogo com o quê? Só com óleo? Sim, você pode refogar só com óleo. Se quiser, pode adicionar alho picado ou cebola para dar mais sabor. Me avise quando estiver pronto para o próximo passo. Já com arroz dentro da panela. Ótimo. Para uma xícara de arroz, adicione 2 xícaras de água quente. Depois, tempere com sal a gosto e deixe cozinhar em fogo baixo com a panela semi-tampada até a água secar. Me avise se tiver alguma dúvida. Não, pera lá, vamos voltar aqui, ó. Quando eu tiver aqui com a com o óleo refogando, né, é 2 minutos, né, isso que eu deixo ele refogando? Isso, Joey. Refogue por cerca de 2 minutos, mexendo sempre para que o arroz não grude. Depois é só adicionar a água. Posso continuar? Aí a água vai ser sempre o dobro do arroz. Exatamente. Para cada xícara de arroz, use 2 xícaras de água. Assim, o arroz cozinha de maneira uniforme. Posso ajudar em mais alguma coisa? Quando que vai o sal? Você pode colocar uma pitada de sal ou a gosto para dar sabor. Se precisar de mais alguma coisa, tô aqui. Tá, mas quando que eu ponho o sal? Em que passo da receita? Você pode adicionar o sal logo após colocar a água, enquanto ela ainda está fervendo. Isso ajuda a distribuir o sabor de maneira uniforme. Posso continuar? Então eu posso colocar o sal, depois de refogar? É isso? Ou antes de refogar? É melhor adicionar o sal após refogar o arroz e quando adicionar a água. Assim o sal se dissolve melhor. Posso ajudar em mais alguma coisa? Agora fala a receita pra mim, passo a passo, na ordem, por gentileza. Claro, Joey. Vamos lá. Lave 1 xícara de arroz em água corrente. 2. Escorra e reserve. Aqueça um pouco de óleo na panela por cerca de 1 minuto. Adicione o arroz e coloque 2 xícaras de água e uma pitada de sal a gosto. Cozinhe em fogo baixo até a água secar e o arroz ficar macio. Tá indo bem até aqui? Muito bem. Ótimo. Qualquer coisa, tô aqui para ajudar.
Eu quero fazer um pirão. Como é que eu faço um pirão de um jeito assim prático e seguro? Para fazer um pirão de forma prática, você pode usar um caldo de carne ou frango que já esteja pronto. Em uma panela, aqueça o caldo. Aos poucos, adicione farinha de mandioca, mexendo sempre para evitar grumos. Continue mexendo até engrossar na consistência desejada. Me avise se precisar de mais detalhes. Quanto de farinha de mandioca eu tenho que colocar para eu ter uma ideia assim? Para começar, use cerca de meia xícara de farinha de mandioca para cada litro de caldo. Vá adicionando. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Vá adicionando. Vá adicionando a farinha aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos, até o pirão ficar na consistência desejada. Se precisar de mais ajuda, tô aqui. Tá, mas não tem mais nada para colocar? Verdura, carne, nada? Você pode adicionar pedaços de carne ou legumes, como cebola e tomate, para dar mais sabor. É só refogar antes de adicionar o caldo. Se precisar algo mais, me avise. Tá, então peraí, eu coloco um pouquinho de óleo, refogo todo o tempero que eu quiser colocar, depois eu coloco o caldo de carne e vou colocando farinha de mandioca de mais ou menos meia xícara em meia xícara, até ter a consistência que eu gosto, não é isso? Isso mesmo, Joy. E não se esqueça de mexer sempre para evitar grumos. Se precisar ajustar o tempero, pode adicionar sal ou outros condimentos a gosto. Posso ajudar em mais alguma coisa? Tá, então não tem aquela parada de esperar a água secar então no pirão, né? Exatamente. No pirão não precisa esperar a água secar. Basta continuar mexendo até atingir a consistência que você gosta. Se precisar de mais alguma dica, tô aqui. Não, obrigada pela receita, adorei, de verdade, assim, você me ajudou um montão. Que bom que gostou, Joy. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Boa sorte com o pirão. Valeus! Imagina. Anexe Até uma mais, foto ou Joy. compartilhe sua tela. Encerrar conversa de voz. Então aqui a nossa conversa foi encerrada. Ela inicia E a última. aí ele me ensinou, via chamada de voz, e esse é o gratuito, tá? A fazer o que eu, no caso, eu pedi o arroz e o pirão. Então, vejam bem, eu já tenho aqui duas coisas para fazer. Eu já tenho duas coisas legais que eu posso fazer só dessa conversa, né? Então, assim, se eu quisesse, eu poderia estar anotando. O que me impediria de anotar os dados básicos da receita, as informações mais importantes, né? Ou eu poderia ter feito igual eu fiz aqui, né? De deixar gravando. Aqui, eu tô usando aqui o gravador de tela do celular, o normalzinho, né? Eu tô aqui deixando gravar e eu posso ouvir isso aqui quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser, eu posso ouvir a receita que ele me deu. E sempre que eu tive uma dúvida, que é o que a gente não pode fazer no YouTube, eu falei, não, mas peraí, tal coisa. Não, mas peraí, tal outra. Que aí, no caso, eu fiz ela adaptar as explicações à minha condição de pessoa com deficiência. Então, você vê que quando eu falei assim, mas peraí, como é que eu vou saber que a água tá boa? Não, observa a textura. Se não der certa a textura, conta 3 vezes. Então, 3 vezes a conta deu certinho, né? Que é exatamente do jeito que eu faço. Então, é procedimento. Na verdade, para cozinhar o básico do básico, é muito repetitivo. Sabe, por exemplo, refogar. Refogar é sempre a mesma coisa. Entende? Tipo assim, você não vai ter que refogar de um jeito e depois de outro totalmente diferente. São os mesmos princípios que a gente coloca para todas as coisas. A pessoa, assim, que não precisa fazer gourmet, né? Só faz as coisas do dia a dia. Na verdade, o mais difícil, pra mim, pelo menos, né, é o gerenciamento do tempo, porque eu acabo sendo mais lenta do que uma pessoa que enxerga. Parar botão.